Novos vazamentos envolvendo José Botto e coluna do Fla traz aí bastidores do que a gente revelou na madrugada com relação à conversa do Botto com o elenco. E o José Botto confirmou para o Coluna a informação que a gente trouxe, confirmou as aspas, inclusive. Muita coisa acontecendo, o clima, infelizmente, quente no Flamengo, né, com a chegada aí do Leonardo Jardim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o treinador está no ninho do urubu, vai treinar a equipe. Cara, é momento da gente dar força total ao Leonardo Jardim, desejar, né, que as coisas deem uma acalmada, mas infelizmente a situação aí envolvendo o José Botto, né, a gente tem que trazer aqui também a nossa apuração nos dois áudios que vazaram dele, e que ele afirma que não são dele. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Olha só, saindo muita notícia aí de bastidor, tem algumas situações que precisam ser aí, inclusive, faladas, né? Porque a gente está fazendo a apuração completa, se é real, se não é real. A gente está aqui, então, trazendo tudo para vocês. Nesse momento, inclusive, o Leonardo Jardim está com o BAP e com o Botto no ninho do urubu, tá? A gente chega aqui daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do YouTube Shopping. Você pode garantir os produtos do Mengão aqui no YouTube Shopping, produtos oficiais. Você ajuda demais o Flamengo. E, cara, a gente tem aí também o patrocínio da Caravana do Haroldo, né, que você pode garantir presença nos Jogos do Flamengo no Maracanã com ingresso incluído, um receptivo fantástico da Caravana do Haroldo. Também chegamos aqui lembrando que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim. Cara, tem uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. E, cara, eu quero agradecer demais a IP Flórida, patrocinadora nossa aqui também, que é a corretora de seguros, a melhor, a mais premiada da Flórida. Você que tem casa, tem carro, aqui na região você pode procurar aí a IP Flórida, que é fantástica. Bem, olha só, a gente tem aqui então algumas informações para trazer com relação aos áudios vazados que seriam do José Botto, tá? A voz é realmente muito parecida, o jeito de falar é realmente muito igual, e eu apurei, após eu receber esses áudios, eu apurei tentando entender de que momento seria isso, quando isso teria vazado, e me falaram que tem uma semana que isso está rolando, esses áudios estão rolando. O BAP já recebeu e tudo mais, mas que já tem uma semana que esses áudios estão rolando. O José Botto alega que são falsos, que o áudio é fake. Falou com o Renan Moura, falou com a gente, tá? A questão a pessoa que eu conversei de dentro do Flamengo falou o seguinte, não entrou no mérito se é falso ou não, né? O que disse é que o Botto alega que é falso, mas, gente, eu tô com terçol, tá? Para quem tá achando que o problema tá... Então, só para avisar vocês que quem tá achando estranho meu olho é isso, tá? Acordei com essa inflamaçãozinha, mas tá tranquilo. Bem, olha só para passar para vocês que a pessoa que eu consultei dentro do Flamengo falou o seguinte, que o Botto confirmou também que o Botto alega que é falso, e que isso que ele está falando é daquele período, né? Isso que o áudio tá falando, criticando o presidente, criticando quem está reclamando, é daquele período do Mickey Johnston, que a torcida não gostou e o BAP vetou a contratação do Mickey Johnston. Vamos escutar aqui esse áudio que eles alegam que é fake, que não é do José Botto. E tem que ser caro, que se foda com o nome, essa merda ninguém conhece. É o que os brasileiros burros querem assim que se foda. Brasileiros burros querem assim que se foda. Ora, foda-se, pá. Então esta gente aqui é burra pra caralho. Então esta gente aqui é burra pra caralho. Vocês não sabem quem é, caralho. Depois vai o presidente. Não sabem quem é, né, caralho? Aí depois vem o presidente. Vai dizer, mas esse gajo nunca jogou, não sei. Epá, não é. Aí vem o presidente e vai dizer, mas esse gajo nunca jogou, ou seja, esse jogador nunca jogou. Isto aqui eu quero que eles se fodam todos, amigo. É sério, eu quero que eles se fodam todos. Eu quero que eles se fodam todos, tá? Então, ele alega, ele não confirma que é IA, mas ele alega que não é ele, tá? Parece muito, a gente não pode afirmar, ele nega, tá? Inclusive, a gente tem aqui, olha
olha só, o Renan Moura tá trazendo aqui também que é fake, né? Olha, é fake, supostos áudios de José Botto que circulam em grupos de WhatsApp não foram do diretor executivo de futebol do Flamengo, segundo ele. Né? O dirigente nega que tenha sido dele tais declarações difamando brasileiros. Pressionado, o português acredita que tem sido alvo de fritura. O discurso vazado no vestiário, não foi no vestiário, foi no auditório, com os atletas após a demissão de Felipe Luiz, também aumentou a pressão internamente no dirigente, que não é unanimidade no Ninho do Urubu desde o ano passado. Ou seja, é o que eu falei, os jogadores não gostaram dele ter exposto isso. Ele não errou, nessa daí ele não errou, né? De falar da questão da liberdade que eles tinham, até expôs essa situação aí da liberdade que o Felipe dava demais e eles não aproveitavam, ou se aproveitavam demais, né? Alguns, né? Iam para noite e tudo mais. Essas cobranças também, jogador querendo aumento de salário, né, que com a chegada de algumas novas contratações querendo aumento de salário. E nisso ele foi muito bem. Mas é óbvio que jogador não ia gostar. É óbvio que os jogadores não iam gostar. É óbvio que o Arrascaeta não ia gostar de ser citado como um exemplo de jogador que ficou puto e depois acabou conseguindo seu aumento jogando, mostrando no campo que merecia. É óbvio que o Arrasca, como um líder, capitão, não ia gostar. É óbvio que os jogadores não iam se sentir felizes com isso. Né? E eu postei aqui, em contato com o diretor de futebol, José Botto, ele alega que o áudio não é dele, a exemplo do que publicou o jornalista Renan Moura. Tá? Então, o Lucas Paquetá também usou as redes para se despedir do Felipe Luiz. A gente vai trazer isso aqui, a gente vai trazendo essas notícias todas. Tem mais situação aí sobre o José Botto. Como eu queria que todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tivessem sido realizados. Queria te agradecer por tudo que você fez para me trazer de volta. Sem dúvida alguma, o maior responsável por isso. Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre será um exemplo para todos nós. Como flamenguista, obrigado por todas as conquistas que ninguém jamais apagará. Como amigo, obrigado por ser esse cara sensacional que você é. Te amamos, filho. Que Deus te abençoe e te faça ter ainda mais sucesso em tudo que fizer. Concordo com cada palavra do Paquetá, mas é isso. Né? Tem também outros jogadores se despedindo, né? No caso, o Gonçalo Plata também se despediu. Né? Vou trazer aqui a despedida do Gonçalo Plata. Olha só, a gente tem aqui a despedida do jogador equatoriano, né? Aqui, estou pegando aqui rapidinho, lá ele, Plata. Aqui. Em suas redes sociais, Gonçalo Plata se despediu do técnico Felipe Luiz. Prof. Felipe, obrigado por tudo, pela confiança, por nos ensinar a competir e por sempre exigir mais de nós. Levo muitos aprendizados e grandes momentos. Obrigado também a todo o seu corpo técnico pelo trabalho e pelo dia a dia. Te desejo tudo de melhor no que está por vir. Que Deus te abençoe sempre. Foi o que escreveu aí Gonçalo Plata. Tá? Então, muitos aí agradecendo ao Felipe Luiz, né, por tudo que viveram recentemente. E a gente teve mais um vazamento, tá? Da ESPN, que fala o seguinte: funcionários do Flamengo se incomodam pela necessidade de prestar serviços particulares para José Botto. O português é apontado como grosseiro e inflexível. Botto, por exemplo, exige que a cada 2 semanas funcionários limpem e organizem a sua residência na Barra da Tijuca. Isso saiu na ESPN, tá, gente? Uma loucura isso aí. Os vazamentos começaram. Vocês sabem o que aconteceu, né? Também com Rogério Ceni e com outros aí também que tiveram vazamentos. Vocês sabem como é que quando começa isso aí, cara, áudio, vazamento, é que o negócio está ficando quente. Funcionários também se incomodam pelas atitudes do dirigente. Assim que começa o aquecimento nos jogos, Botto senta no banco de reservas e proíbe que qualquer pessoa passe em sua frente. Um segurança é destacado para ficar a cada lado do banco. Após as vitórias, Botto entra em campo e cumprimenta os atletas, e na derrota para o Corinthians na Supercopa, por exemplo, ficou no túnel que dava acesso ao campo fumando.
Não procede. Isso aqui, esse detalhe aqui, apesar da ESPN ter trazido, esse detalhe aqui não procede, tá? Inclusive, tá viralizando aí a imagem, tá muita gente falando sobre isso, tá? Mas a imagem que está viralizando aqui, inclusive, do Gabriel Orfan, do nosso repórter, dos jogadores do Flamengo saindo, né, do campo após o vice da Supercopa, Felipe Luiz ali, o Boto vai saindo ao lado do Arrascaeta e do Jorginho, tá? Vocês viram ali, né? Então, essa situação aqui, essa daqui, tá? Em específico, tá? Não dá para você alegar, né, que... Cadê? Vamos voltar aqui, ó. Essa daqui em específico, né, não dá para alegar que o Boto não estava no campo, tá? A ESPN trouxe essa notícia, mas ele estava no campo, o José Boto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que estão saindo, né? O Gabriel Orfan, que fique o registro que José Boto estava, sim, em campo com os jogadores após a derrota na Supercopa. Viu o dirigente no túnel indo para o gramado antes da cerimônia de premiação e quando os jogadores saírem, registrei em vídeo a presença do dirigente. Inclusive, gente, eu questionei aqui o José Boto sobre isso, tá? E ele falou que realmente ele estava e, inclusive, foi ele que pegou, eu que fui buscar o cheque do segundo colocado, o cheque que recebe de premiação do segundo colocado, tá? Então, são situações aí que, óbvio, a gente sabe que tem como apurar e a gente tem que trazer aqui a realidade, tá? E aí o Vitor Lessa postou aqui o seguinte: o cara expôs para a imprensa uma conversa privada que teve com os jogadores. Gestão de grupo, né? É o gênio europeu que veio para revolucionar a forma como se faz futebol no Brasil. Daqui a pouco ele sai, chega outro e vão comprar o mesmo discurso. Ele está falando da informação publicada pela Mônica Alves, que confirma tudo que eu trouxe na madrugada. Tá? Em contato com a reportagem do Coluna do Fla, José Boto compartilhou o discurso que fez aos jogadores após a demissão de Felipe Luiz. Ou seja, ele confirma tudo. E a partir do momento que ele confirma tudo, ele deixa os jogadores muito chateados, porque é algo interno deles ali. Uma coisa é vazamento, outra coisa é ele confirmar, né? Ontem fiz algo que nunca tinha feito e não o faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado no momento mau. Sou eu e a diretoria. E são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. Foram irresponsáveis. As falas do... Olha, o Boto passou isso para o Coluna do Fla, tá? Confirmando muito do que a gente trouxe, mas vai além. Também para os jogadores que estão putos porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava puto o ano passado porque queria a renovação ao meio do ano e o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido e nós tivemos que dar, né? Culpados somos todos, presidente, eu e vocês também. Agora virá um treinador novo e só há um caminho, trabalhar e ganhar. Então, o José Boto aí falando, né? E a Mônica Alves, o tom do discurso do José Boto foi trazido ontem pelo Paparazzo Rubro-Negro e deixou clara a postura do diretor de futebol do Flamengo. E os jogadores não gostaram, saíram em silêncio, sem falar um ai. Os jogadores saem em silêncio logo após o Boto falar. O Mauro César Pereira também trouxe algumas informações importantes aqui. Ele contestou a matéria que a Mônica Alves e eu trouxemos, ele contestou o Boto, tá, o Mauro César. Onde estava o diretor enquanto tudo isso acontecia? Por que não interveio durante o processo, antes que chegasse a tal ponto que o time perdeu e o técnico foi demitido? E qual a necessidade de dar toda essa visibilidade ao tal discurso? Né? Precisava virar público e confirmar o que falou? O Mauro está certo, né?
Qual a necessidade de dar toda essa visibilidade, né? E aí, né, o Mauro já tinha trazido essa informação que o José Botto, que sugeriu a demissão do Felipe Luiz Abap, presidente do Flamengo, que tomou a decisão final, mas que o Botto, na mesma forma que a ESPN trouxe, que ele falou que tinha tentado segurar o Felipe, da mesma forma a ESPN trouxe isso, mas o Mauro César traz que o Botto sugeriu a demissão. Então, fica uma situação, e os jogadores, né, segundo a imprensa tem trazido, e a gente também trouxe, os jogadores todos ficaram sabendo que o Botto, que contratou o Leonardo Jardim, já contratava antes de mandar o Felipe Luiz embora, já estava negociando, que o Botto pediu a cabeça do Felipe ao BAP e que depois falou que tentou segurar. Então os jogadores estão sabendo disso tudo. A situação do José Botto no Flamengo é muito difícil. Há, inclusive, apoiadores da gestão do BAP, né, grupo de apoio do BAP, já garantindo que ele não dura mais 24 horas. O tempo vai dizer, a pressão é grande e fica uma questão. O Leonardo Jardim contratado, está no CT com o BAP, com o Botto, está lá, está chegando. Temos que, óbvio, acreditar no trabalho do Leonardo Jardim, apoiar e tudo mais. Mas e se o Botto cai, hein? E se o Botto vai embora? Ele que contratou o Jardim é amigo de longa data. Como fica o elenco e o Jardim? É complicado isso tudo, né? Mas vamos acreditar que é possível reverter. Até uma fonte que eu consultei aqui, ligada à diretoria, falou o seguinte: se o Botto sair, vai ter muito jogador que vai ficar feliz, que o relacionamento, nesse momento, é péssimo entre as partes. Tomara que tudo se resolva, tomara que tudo melhore, mas nesse momento, realmente, o clima está muito quente. E a gente tem que trazer as notícias. A gente tem que trazer as notícias, são realidade, está todo mundo falando, todo mundo trazendo. E é a realidade, gente. Não quer a realidade, vai consumir passador de pano, vai consumir quem... A gente aqui tem que trazer a realidade sobre o Flamengo. Quer você goste ou não, tá? Ah, a culpa é de vocês que criam isso tudo. Tá ok. Tá criando? O cara mesmo confirma? É criação? Os caras mesmo confirmam tudo? É criação? Tá bom. Tá? Eu não tenho medo da verdade. Abraço. Valeu.